Olá, amigos queridos, uma boa tarde a todos. Vamos nós a mais um estudo abençoado do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu peço licença para iniciar com a página de abertura de Emmanuel, que se chama Jesus e a Dificuldade. E ela se refere a uma passagem de Jesus que está em João 14, 27, que diz: não se vos turbe o coração. Jesus nunca prometeu aos discípulos qualquer isenção de dificuldades, mas com frequência reclamava-lhes o coração para a confiança. No cenáculo, descerrando afetuoso o coração para os aprendizes, dentre muitas palavras de esperança e de amor, asseverou com firmeza: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Pacificava o ânimo dos companheiros timoratos entre quatro paredes, sabendo que, em derredor, se agigantava a trama das sombras. Lá fora, Judas era atraído aos conchavos da deserção. Sacerdotes confabulavam com escribas e fariseus sobre o melhor processo de enganarem o povo, para que o povo pedisse a morte dele. Jesus, né? Agentes do Sinédrio penetravam pequenos agrupamentos de rua, assolando contra ele as forças da opinião. Perseguidores desencarnados excitavam os cérebros dos guardas, que o deteriam no cárcere, e quantos lhe seguiam a atividade, regurgitando ódio gratuito, prelibavam-lhe o suplício. Jesus, percussiente, não desconhecia a conspiração das trevas. Entretanto, lúcido e calmo, findo o entendimento com os irmãos de apostolado, dirige-se à oração no jardim, para, além da oração, confiar-se aos testemunhos supremos. Não procures, assim, fugir à luta que te afere o valor. Aceita os desafios da senda, como quem se reconhece chamado a batalhar pela vitória do bem, com a obrigação permanente de extinguir o mal em nós mesmos. E não apeles para o Senhor como advogado da fuga calculada ao dever. Lembra-te de que o Mestre, a ninguém prometeu avenidas de sonho e horizontes azuis na terra, mas sim, convicto de que a tempestade das contradições humanas não poupariam a ele próprio, advertiu-nos sensatamente: não se vos turbe o coração. Graças a Deus. Graças a Ti, amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, mais uma vez, reunidos pelo Teu amor, pelo Teu abraço amoroso, que nos une sempre, através também dessa doutrina bendita, que procuramos entender, que procuramos seguir, que procuramos colocar no nosso dia a dia, para que realizemos um real aprendizado. Se conosco, amado Mestre Jesus, nesse nosso empenho de estudo, de entendimento. Que seja em seu nome, em nome da espiritualidade amiga, dos dirigentes espirituais da Casa do Caminho, do Dr. Herman, de todos que com abnegação, com boa vontade, com perseverança, nos acompanham sempre em nossa caminhada. Que nós possamos, então, terminada essa pequena prece, dar início ao nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Então, como eu falei, hoje nos compete aqui o capítulo 4. Nós acabamos de estudar no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai, né? Se referindo a um dos princípios da nossa doutrina, pluralidade
dos mundos habitados. Como nós sabemos, são os 5, como nós chamamos, dogmas, né, da doutrina espírita: a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade entre os espíritos. Mas, né? E nós vimos, então, lá o capítulo 3, Há Muitas Moradas, na casa do meu pai, se referindo à pluralidade dos mundos habitados, e hoje nós vamos para a pluralidade das existências. Nós vamos ver o capítulo que diz: ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. E vamos do item 1 ao item 11. Os itens 1, 2 e 3 são passagens do Evangelho, assim como o item 5 e o item 10. Vamos começar, então, a nossa leitura dessa primeira passagem, que está em Marcos, em Mateus 16, 13 a 17, e em Marcos 8, 27 a 30. E diz assim: Jesus, tendo vindo para os arredores de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos: que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? E aí diz lá a nota, né, no final, no pé da página: Filho do Homem, era assim que Jesus se denominava. Quem dizem eles que eu sou? E os discípulos lhe responderam: uns afirmam que és João Batista, outros que és Elias, outros que és Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. No item 2, a passagem de Marcos e Lucas: entretanto, Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo que Jesus fazia, e seu espírito ficou em dúvida, porque uns diziam que João havia ressuscitado de entre os mortos, outros que Elias havia aparecido, e outros que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Herodes então falou: eu mandei cortar a cabeça de João. Portanto, quem é esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E tinha vontade de vê-lo. No item 3, após a transfiguração, essa passagem se dá. Não é? A transfiguração é aquele momento em que Jesus, no alto do monte, aparece. Eu olhei aqui na internet enfim, um resumo, né, uma informação que explica para nós que nos evangelhos sinóticos, quer dizer, os evangelhos que a igreja considera, né, o relato da transfiguração acontece aproximadamente no meio da narrativa. Ele é um episódio muito importante e aparece logo depois de um outro também de grande importância, a chamada Confissão de Pedro: você é o Cristo, servindo como mais uma revelação da identidade real de Jesus como Filho de Deus para alguns dos discípulos. Nos evangelhos, Jesus levou Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João consigo até o alto da montanha, e Mateus, então, afirma que Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Nesse momento, os profetas Elias e Moisés aparecem e Jesus começa a conversar com eles. E Lucas, no Evangelho de Lucas, vem especificamente que os apóstolos viram a glória de Jesus. No momento em que Elias e Moisés começaram a desaparecer,
Pedro pergunta a Jesus se os discípulos deveriam armar 3 barracas para ele e para os 2 profetas. Essa pergunta tem sido interpretada como uma tentativa de Pedro de manter os profetas ali por mais algum tempo. Contudo, antes que Pedro pudesse terminar, uma nuvem brilhante apareceu e uma voz nas nuvens disse: Esse é o meu filho, o meu escolhido, ouvi-o. Os discípulos se prostraram tementes, mas Jesus se aproximou e tocou-os, pedindo-lhes que não tivessem medo. Quando os discípulos olharam para o alto, já não viram mais Elias e Moisés. Quando Jesus e os 3 apóstolos estavam descendo a montanha, Jesus pediu-lhes que não contassem a ninguém sobre esta visão, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Os 3, então, não sabiam ainda, né, o que ia acontecer e questionam entre si o que Jesus queria dizer com ressuscitado dos mortos. Então, o evento é considerado um marco e sua localização no alto da montanha. Aí ele dá o simbolismo, né? A doutrina cristã seria o ponto de união, essa representação da montanha e Jesus como elo entre nós e Deus. Esse encontro, né? Essa verticalização entre nós e Deus, o encontro do temporal, né? Do terreno, com o eterno, com o celestial, com o espiritual, com o próprio Jesus fazendo essa interseção, essa ponte, né? Essa interligação. Então, após esse momento, vem esse trecho em que Mateus e Marcos relatam dessa forma. Seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem, pois, os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? Mas Jesus lhes respondeu: É verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o trataram como quiseram. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que Jesus havia falado, como sendo João Batista a reencarnação do profeta Elias. Então, aí o nosso texto tem esse título de ressurreição e reencarnação, dizendo, comentando então sobre a encarnação e comentando a diferença entre ressurreição e reencarnação. No nosso livro dos Espíritos, que tem essa, quando eles falam nesse capítulo dos 3 reinos, eu, quando estudei, li, e eu indicaria até para também quem tivesse oportunidade, que relesse também esse capítulo dos 3 reinos, porque, inclusive, ele fala das reencarnações, que quando ele fala do reino mineral, vegetal e animal, ele fala da progressão, né, da evolução, do princípio espiritual, evolução nossa, né? E fala, inclusive, da metempsicose, desculpe, e que se acreditaria, ou algumas religiões até ainda acreditam, né, que o homem poderia reencarnar num animal. Então, há toda a explicação, que ele pergunta na questão 612. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar no animal? E os espíritos explicam, isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. A gente sabe que a lei de Deus é a lei, uma das leis de Deus é a lei do progresso. Então, o rio não remonta à sua nascente, seria um retrocesso. E nós não passamos por retrocesso nunca. O máximo que nós podemos conseguir com a nossa inércia é não progredirmos, mas ficarmos parados se nós ficarmos bobeando muito, né? Então,
o certo, o que Deus prevê, que a lei de Deus prevê, é o progresso sempre. Tanto que nós podemos ter a tranquilidade de estarmos na melhor posição que nós já ocupamos de todas as nossas encarnações. Então, é, ele fala aqui, é bem esclarecedor essa, esses comentários do Livro dos Espíritos. Realmente, repetindo, eu aconselharia que quem pudesse para ler também, como complemento a esse estudo. Então, ele fala no item 4, a reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus que pensavam que com a morte tudo se acabava. Não acreditavam nela, não acreditavam na ressurreição. Porque se acabava tudo com a morte, como os materialistas pensam, né? Então não tinha mais nada, acabou, pronto. As ideias dos judeus sobre esse ponto, assim como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque eles só possuíam noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Não tinham noções ainda muito precisas. Eles acreditavam que um homem que morreu podia reviver, sem compreenderem com precisão a maneira pela qual esse fato podia ocorrer, e designavam pelo nome de ressurreição o que o Espiritismo chama mais acertadamente de reencarnação. Efetivamente, eu esqueci de falar que aqui na nota de página, como vocês estão com o livro, estão vendo também que aqui fala da transfiguração, né? Aqui, a nossa definição, perdoando por eu voltar, eu esqueci de falar isso aqui, aqui no segundo a doutrina espírita, ele explica fenômeno de efeitos físicos de ordem ectoplasmática em que há modificações na aparência externa do médium. O exemplo bíblico desse fenômeno foi a transfiguração de Jesus no alto do Monte Tabor, narrado em Mateus. Então, toda aquela explicação que eu li, que eu estudei na internet, em outros livros, falando da transfiguração, aqui na nossa doutrina espírita, ele explica com tranquilidade como sendo um fenômeno de efeitos físicos e realmente aparece aquele brilho de Jesus, né, de ordem ectoplasmática. Então, continuando aqui, pedindo mais uma vez perdão pelo parênteses, efetivamente, a ressurreição faz supor o retorno à vida do corpo que morreu. Então, seria ressurgir. Morreu e ressurge aquele mesmo corpo, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, principalmente quando os elementos desse corpo já foram há muito tempo dispersos e absorvidos. Não é possível, não é? Depois que nós morremos, nós recebemos a matéria, recebemos o corpo para poder reencarnar. O corpo que recebemos é de acordo com o nosso desenvolvimento, o nosso perispírito é talhado para aquele mundo que nós viemos, que nós viremos, e o corpo é moldado também, talhado, de acordo com o desenvolvimento com que nós precisamos crescer e ter e passar naquela encarnação determinada, completamente diferente do que viemos na encarnação anterior, normalmente. Então, é um processo completamente diferente, de um processo que não é possível pela ciência de que esse corpo que nós habitamos agora morresse e então depois voltasse à vida ele mesmo. A reencarnação é o retorno da alma ou do espírito à vida corporal, sim,
mas em um outro corpo, novamente formado para ela, para a alma, para aquele espírito que está naquele ponto de evolução, né, que passou por uma encarnação, por muitas milhões, não sei, de encarnações, e desencarnou, foi para a erraticidade, então lá pôde ver, pôde abrir, ter a consciência e pôde ver o que havia realizado, o que havia deixado de realizar. Então, fica lá o tempo que for necessário na erraticidade e depois vai ser escolhida, escolhida uma outra encarnação, quando ele puder reencarnar, e para aquela reencarnação vai ser tomado um outro corpo de acordo com a necessidade e com o desenvolvimento daquele espírito. Então, é um corpo novamente formado para ela, quer dizer, para aquela vida corporal naquela encarnação, que nada tem em comum com o antigo, como eu havia falado. A palavra ressurreição podia, sim, ser aplicada a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Portanto, se João Batista era a reencarnação de Elias, conforme se acreditava, quer dizer, que não fala reencarnação. Portanto, se João Batista era Elias, conforme se acreditava, o corpo de João não podia ser o de Elias, claramente, porque depois que João tinha sido visto criança e seu pai e sua mãe eram conhecidos, não eram o pai e a mãe de Elias. João podia ser Elias reencarnado, como realmente é, mas não ressuscitado. Não seria aquele mesmo corpo que havia brotado de novo. Aí nós temos a passagem, nesse item 5, a passagem de Nicodemos, que está em João 3, 1 a 12. E essa passagem diz assim, vamos lá ler. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que tu vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, visto que ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe falou: em verdade, te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que é o título do nosso capítulo. Então Nicodemos lhe disse: Como pode nascer um homem que já é velho? Ele pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Aí Nicodemos procurando entender essa coisa de nascer de novo. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que se um homem não renasce da água e do espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne. O que nasceu do espírito é espírito. Não te admires de que eu tenha dito que é preciso que nasças de novo. O espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas tu não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo ocorre com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe perguntou: Como isso pode acontecer? Jesus lhe disse: És mestre em Israel e ignora essas coisas? Em verdade, eu te digo que só dizemos o que sabemos e só damos testemunho do que vimos. E, no entanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se tu não crês quando te falo das coisas da terra, como acreditarás quando te falar das coisas do céu? Então, essa passagem de Nicodemos é muito interessante, né? Quando ele pergunta como é que o homem velho como pode nascer de novo, né? E pode tornar a entrar no ventre de sua mãe.
ele tentando entender. Aí não seria nem a ressurreição, né? Seria alguma coisa que só Nicodemos pôde imaginar. Então, aí o nosso texto comenta a ideia, no item 6, a ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra, encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas relatadas acima, né, nas primeiras 3 itens que nós lemos. Se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não deixaria de combatê-la. Claro, ele ia dizer, ó, não é nada disso. Jesus não é, Elias não é João, não. Como combateu a tantas outras, quando se falava alguma coisa que não era verdade. Longe disso, ele confirmou com toda a sua autoridade, colocando-a como um princípio e como uma condição necessária. Quer dizer, ele não só esclareceu, disse que era verdade, como estabeleceu aquilo como um princípio mesmo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele é taxativo. E ele insiste quando acrescenta: não te admires de que eu tenha dito que é preciso que nasças de novo. Ele diz e repete: é nascer de novo. Essas palavras, se um homem não renasce da água do Espírito, foram interpretadas como a regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo trazia simplesmente não renascer da água e do Espírito, enquanto que em certas traduções as palavras do Espírito foram substituídas por do Espírito Santo, o que não corresponde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como um dia isso será constatado sem equívoco possível. E aqui Kardec afirma na nota de rodapé: a tradução de Osterwald está conforme o texto primitivo. Ela diz: não renasce da água do Espírito. A da Saci diz: do Santo Espírito. E a de Lamennais, do Espírito Santo. Para se compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é igualmente necessário prestar-se atenção ao significado da palavra água, que ali não foi empregado na sua acepção própria. Não é água que a gente que define materialmente, né? Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. Eles acreditavam que a Terra havia saído das águas, quer dizer, como a água fosse o elemento formador de tudo, como se fosse o fluido cósmico universal, a água, né? Tudo vinha dali. Então, há muita, né, cosmologia, cosmogonia, nesse sentido, de nascer da água, de renascer na água. O próprio ritual do batismo, né? Aquele renascimento através da água. Que eles consideravam a água como elemento gerador absoluto. Quer dizer, como eu estou falando, é como se fosse o próprio fluido cósmico universal. E é assim que na Gênesis está escrito: o Espírito de Deus pairava sobre as águas, flutuava sobre a superfície das águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão sob o céu se reúnam em um único lugar e que o elemento árido apareça. Quer dizer, as águas iriam dar origem à terra. Que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Então, tudo seria produzido a partir da água. A água seria o elemento que daria origem a todo o material. Segundo essa crença, a água havia se tornado o símbolo da natureza material. Sim, porque seria o elemento que daria origem a tudo. Assim como o espírito era o da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, portanto, se o homem não renasce com o seu corpo e sua alma. É nesse sentido que elas foram entendidas
no princípio, foram compreendidas no princípio, né? Essa interpretação, aliás, é justificada por essas outras palavras. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção incontestável entre espírito e corpo, né? Entre espírito e matéria. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito é independente do corpo. Ele frisa bem essa independência, embora seja uma união, né? É também uma independência, tanto que o corpo perece e o espírito é imortal. E o espírito continua, o espírito vai para a erraticidade após a morte do corpo, após o corpo se desfaz, e o perispírito segue com o espírito, e daí vai para a erraticidade, tem todo esse processo para depois reencarnar. Então, o espírito é realmente independente do corpo. No item 9, ele diz: o espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas tu não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Aqui no Evangelho, na tradução do Haroldo, Dutra Dias, ele faz, ele faz algumas, nesse ponto aqui, do espírito sopra onde quer, ele tem uma nota, nota 10, que ele diz: o espírito, ser, vento, coisa, tanto na língua grega quanto nos idiomas hebraico e aramaico, uma única palavra é utilizada para designar dois elementos, espírito e vento, que aí diz que sopra, né? Mais uma vez, um evangelista empregou o efeito estilístico da ambiguidade para dizer: o espírito ou vento sopra onde quer. O Haroldo comenta que é impossível conservar essa riqueza literária na tradução sem recorrer a notas explicativas, porque ele fala que ele, ele traduziu como: o espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que foi gerado do espírito. E aí Nicodemos responde. E aqui nós vamos entendendo, pode-se entender como o Espírito de Deus, que dá vida a quem ele quer, ou como a alma do homem, esse espírito aqui. Nessa última acepção, quer dizer, o espírito como sendo alma do homem, concebido como alma do homem, tu não sabes de onde ele vem nem para onde ele vai. Significa que não se conhece o que o espírito foi, nem o que ele será. Uma encarnação diferente da outra, né? Em várias encarnações. Se o espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, quer dizer, se fosse criado o ser, assim, na hora que aquele corpo, espírito, tudo ao mesmo tempo, criado. A gente sabe que não é assim. Nosso espírito foi criado, nós, que somos espíritos, fomos criados lá, muitas encarnações passadas lá, fomos criados simples, Deus cria, e então nós vamos passando pelos, pelas diversas fases de desenvolvimento, vamos passando pelos reinos, como vimos no capítulo passado, e vamos chegando ao reino nominal, e aí no reino nominal vamos ainda desenvolvendo, porque há muito, muito, muito que desenvolver ainda, rumo à angelitude. Então, toda essa construção imensa e evolutiva, né, vai é muito diferente dessa concepção de que nós fôssemos criados. Criado aqui a Sônia, foi criado o espírito Sônia, o corpinho Sônia, e aí, bom, aí a gente tem que pensar que quando morre, morre, acabou, né?
Se o espírito fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, se saberia de onde veio, portanto, se conheceria o seu começo. O nosso começo, a nossa origem, nossa, morre lá na escuridão dos tempos, nós não temos como saber. De qualquer forma, essa passagem é a consagração do princípio da preexistência da alma. Sim, e isso tudo quer dizer a pré-existência da alma, porque nós estamos aqui e nós, alma, nós, espíritos, já existimos há muito, muito tempo. Por consequência, está provada a pluralidade das existências. No item 10, desde a época de João Batista até o presente, o reino é uma passagem de Mateus, Mateus 11, 12 a 15. O reino dos céus se toma pela violência e são os violentos que o arrebatam, visto que até João, todos os profetas e também a lei o profetizaram. E se quereis compreender o que eu vos digo, é ele mesmo, o Elias, que há de vir. Então, Jesus reafirmando nessa passagem de Mateus, que João é mesmo a reencarnação de Elias. Que ouça aquele que tiver ouvidos para ouvir. É o que nós precisamos adquirir. Olhos de ver e ouvidos de ouvir. E no item 11, o comentário. Se o princípio da reencarnação, expresso no Evangelho de João, poderia, a rigor, ser interpretado em um sentido puramente místico, o mesmo não poderia ocorrer nessa passagem de Mateus, em que não há equívoco possível, está muito claro. É ele mesmo, Elias, que há de vir, está escrito com todas as palavras. Nela não há figura nem alegoria, não é uma alegoria. Esse sentido, não há sentido alegórico aqui. João é mesmo o Elias que há de vir. É uma afirmação positiva, é assertiva. Desde a época de João, como se tinha na passagem, desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus se toma pela violência, que nós acabamos de ler. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Quer dizer, desde a época de João Batista até o presente. João Batista estava ali, naquele presente ali, né? Então, Jesus as explica dizendo, se quereis compreender o que eu vos digo, é ele mesmo, Elias, que há de vir. Ora, João, não sendo outro senão Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias, lá naquela encarnação que ele teve como profeta Elias. Aí sim, seria outro tempo, né? Porque João estava ali, naquele presente. Até o presente, o reino dos céus se toma pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica, o olho por olho, dente por dente, que era o que imperava, né, naquela época. A lei mosaica que prescrevia o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida, paraíso dos hebreus, enquanto que agora Jesus trazia a lei de amor, trazia a lei da caridade, da compreensão, da benevolência, da paciência, de tudo que o amor envolve. Segundo a nova lei, o céu se ganha não pela batalha, não pelo olho por olho, dente por dente, não pela vingança. O céu se ganha pela caridade, pela doçura que estão aonde? No amor. Depois Jesus acrescenta que ouça aquele que tiver ouvidos para ouvir. Essas palavras, tantas vezes repetidas por Jesus, dizem claramente que nem todas as pessoas estavam em condições de compreender certas verdades, como ainda hoje não estamos em condições de compreender certas verdades. E, mais grave ainda, se as compreendemos, como estamos aqui lendo, estudando, procurando, pesquisando e até entendendo, mas e a aplicabilidade disso?
E o que nós fazemos com tudo isso que nós estamos aprendendo. Isso é fundamental, é que o nosso desenvolvimento depende de nós colocarmos tudo isso, claro, aos pouquinhos. Para isso existe a pluralidade das existências, para que nós tenhamos, por causa do amor de Jesus infinito, do amor de Deus infinito, e fomos criados nós pelo amor de Deus, e esse amor de Deus nos dá todas as oportunidades que nós precisamos para o nosso crescimento. E que ele seja que nós consigamos aprender, que ele depende simplesmente de nós prestarmos atenção no outro e de nós sempre fazermos ao outro o que nós gostaríamos que a nós fosse feito. Que nós procuremos compreender o próximo, ajudar sempre que possível, e se for difícil, se for impossível, melhor ainda, que nós procuremos superar as dificuldades e ajudar sim, enfim, que nós consigamos seguir baseados na lei de amor. Um grande abraço a todos, que nós agradeçamos a espiritualidade amiga, que nós agradeçamos a Jesus, que nós agradeçamos a Deus por mais esse momento de reflexão e estudo. Muito obrigada.